Fala pessoal, muito boa tarde. Está começando agora mais uma live aqui do Jornal DR1, live dessa terça-feira, feriado da Independência do Brasil, né, dia 7 de setembro. E hoje a gente vai entrevistar o advogado José Luiz Ambrósio Júnior. Ele que é advogado criminalista, vai falar aí um pouco da carreira, vai falar também sobre um assunto bem pertinente, bem importante, que é a violência contra a mulher, né? A gente vai abordar alguns assuntos relacionados à violência contra a mulher, inclusive com relação à Lei Maria da Penha, que completou no início desse mês aí 15 anos de existência da Lei Maria da Penha. Então a gente vai abordar muito isso. Você que tem alguma dúvida com relação a esse assunto, pode mandar sua pergunta aqui para a gente com relação à Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, alguma dúvida, pode encaminhar para a gente aqui na caixa de comentários que eu repasso aqui para o doutor José Luiz Ambrósio Júnior, nosso convidado de hoje na live dessa terça-feira. Deixa eu enviar então um convite aqui para o doutor André Luiz. Deixa eu convidá-lo aqui para esse bate-papo. Bem pertinente, né? A gente vê que, infelizmente, durante a pandemia, a violência contra a mulher teve um aumento, segundo pesquisas divulgadas aí por diversos órgãos. Opa, fala, doutor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu queria começar lhe agradecendo por ter dedicado aí um tempinho para falar com a gente, para abordar esse assunto que é tão importante, né? Que é a Lei Maria da Penha, violência contra a mulher. O senhor está conseguindo me ouvir, me ver bem? Sim, te ouço, te vejo bem. Sua imagem sumiu para mim. Deixa eu verificar aqui. Eu queria aproveitar para agradecer de novo. O Diogo está entrando aqui na live, Thiago, todo mundo aqui acompanhando a live aqui do Jornal DR1. E hoje a entrevista com o doutor José Luiz Ambrósio Júnior para falar de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, 15 anos. Agora acho que voltou, doutor. Tudo bem? Agora sim, vamos lá. Tudo na paz. É porque, como está um pouquinho contra a luz, aí eu acabo vendo o senhor um pouquinho mal. Deixa eu verificar se eu consigo um ângulo melhor para você. Aí eu acho que melhorou. Só posicionar melhor aqui, porque está no suporte do celular. Eu aproveito para agradecer quem está entrando aqui na live, para quem conhece o bate-papo. Doutor, então eu queria começar a agradecer do senhor por ter dedicado esse tempo para falar de um assunto tão importante nesse feriado da Independência do Brasil. Muito obrigado, viu? Nada. Um momento importante como o que vivemos hoje. Eu agora, eu agora não estou ouvindo bem o senhor. Acho que deu alguma interferência no áudio. Deixa eu ver se melhorou. Agora melhorou, agora melhorou. Acho que eu estou um pouco lento aqui nos equipamentos eletrônicos. Não, mas é assim, a gente começa a testar, fazendo os testes, sempre assim. Live é sempre assim. Mas agora acho que está tudo ok. Estava dizendo, é um momento em que se discute muito, as pessoas debatem muito ideias, teorias, conflitam muito, e é sempre bom a gente ter um momento de parar e refletir pelo prisma, não só da lei, como da necessidade da sociedade e das pessoas. É agradável tratar desses assuntos. Ah, que bom, realmente é importante. E a gente vai falar muito de Lei Maria da Penha. No início da live, estava instigando aí o pessoal que entrou a mandar alguma pergunta, né? Porque a lei tem 15 anos, mas muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre diversos pontos da lei. Então, eu elaborei aqui algumas perguntas, mas quem estiver assistindo, que tiver algum questionamento relacionado à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, pode mandar aí que o doutor José Luiz responde para a gente. Natália está aí, Francisco, obrigado, boa tarde, bom feriado da Independência aí para todos. Doutor, já são quantos anos aí de experiência? O senhor é advogado criminalista, não é isso? Na verdade, eu atuo em várias áreas do direito, tenho especialização em direito penal, sou especializado na área de direito trabalhista também e na área criminal. Ah, legal. Entendi. O senhor é do Rio mesmo? Estudou por aqui?
Tem um escritório sediado em Duque de Caxias, na cidade de Duque de Caxias, e na Aham. cidade de Magé. Mas eu atuo em todo o estado do Rio de Janeiro como advogado. Tenho aproximadamente 9 anos já de atividade integralmente dedicada ao direito, embora eu tenha uma origem de familiares, advogados, todo um histórico familiar. Eu sempre estive envolvido dentro do escritório de advocacia desde os 12, 13 anos de idade, por conta de pai, advogado, É, considero. o áudio do senhor voltou a dar alguma interferência. Aí eu não consegui ouvir muito bem o que o senhor falou aí por último. O senhor pode repetir? Talvez agora tenha ficado melhor. Me enviar novamente. Eu acabei não entendendo ainda, desculpa. Ó, deu algum problema aqui com a- o vídeo do Dr. José Luiz Antônio, mas aqui eu vou, Ambrósio Júnior, eu vou enviar novamente o convite para ele. A gente está falando de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Eu queria agradecer de novo a você que chegou. Carolina Xavier está aqui, doutora Ana Carolina, acompanhando o nosso bate-papo. Natália, Tal Cris também está aqui. Karen, muito obrigado a você que entrou aqui nesse feriado da Independência para acompanhar nossa live. É um assunto bem importante que a gente trata hoje com o doutor José Luiz Ambrosio Júnior. Deixa eu mandar o convite de novo para ele. A gente está enfrentando alguns probleminhas técnicos nesse começo, mas já já a gente resolve. Fique à vontade também para enviar qualquer questionamento com relação a esse assunto de hoje. Violência contra a mulher é um assunto bem importante. Oi, doutor, agora voltou. Agora vamos ver se a gente consegue seguir. Vamos lá. O senhor falava, o senhor tem um escritório em Duque de Caxias, não é isso? Isso, meu escritório é sediado em Duque de Caxias. Nós temos um outro escritório virtual que atua mais na área de Magé e atuamos em todo o estado do Rio de Janeiro, Uhum, né, de forma geral, sempre com foco na área trabalhista, na área criminal e nas outras áreas do direito. entendi. Depois eu vou pedir para o senhor deixar seus contatos também, mais no fim da live eu peço para o senhor deixar seus contatos para quem tiver interesse também poder entrar em contato com o escritório, com o senhor. Então, eu estou falando sobre a Lei Maria da Penha, ela completou no início desse mês, se não me engano, dia 8, mais precisamente, 15 anos, né? Em 2021, a Lei Maria da Penha. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é a lei, quais são os principais mecanismos que essa lei traz. Antes de mais nada, a Lei Maria da Penha, ela, embora seja uma lei até um tanto quanto extensa e que se atualiza com certa frequência, o Estado brasileiro ele foi coagido, Uhum, né, a elaborar essa lei. Essa lei ela não veio por determinação do legislativo brasileiro. Essa lei começou desde da situação que ocorreu com a senhora Maria da Penha, realmente, em que ela sofreu 2 tentativas de uhum, assassinato, uma onde ela tomou um tiro, ficou paraplégica, a outra foi eletrocutada numa banheira. Só que esse caso data da década de 80, né? E os processos que ela promoveu duraram mais de 10 anos de existência, de continuidade processual, até que o Brasil foi pressionado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de Defesa da Mulher a realizar essa lei. O Brasil foi realmente autuado por um órgão internacional para promover e tomar alguma atitude contra esse tipo de uhum, violência. Embora a gente diga que essa lei, em termos gerais, em termos reais, ela tem apenas 15 anos de existência, a batalha para que ela tenha ocorrido foi muito árdua. uhum, Discutia-se há mais de 20 anos para a realização dessa lei. Percebendo que o fato ocorreu na década de 80 e essa lei é de sim. 2006. O processo legislativo brasileiro ele já é de uma forma geral lento, né? Quando uma lei entra em vigor, ela, na grande parte das vezes, ela já tem uma certa defasagem, porque a lei ela atinge, ela protege o que a sociedade busca. E a sociedade evolui em tempo integral,
em momento atual. A lei não consegue atingir dessa forma, por isso a necessidade de ela ser revisada com certa Uhum. frequência. Inclusive, a Lei Maria da Penha tem algumas nuances, algumas coisas que foram introduzidas com o passar do tempo. Mas é uma lei que se fazia muito necessária, porque você Sim. não tinha essa proteção específica para esses casos de violência doméstica. Uhum. Legal. Já tem algumas pessoas comentando aqui. A doutora Ana Carolina Xavier está aqui comentando também. Assunto super importante. Ela que a gente entrevistou outro dia para falar de Lei Geral de Proteção de Dados, lá do escritório Lemos Santos. Jorge Adão, boa tarde, doutor Júnior. Sou seu fã. Todo mundo aqui participando com a gente. Doutor, o que é que caracteriza a violência contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha? Não é só violência física, né? Não é violência física. A violência contra a mulher, que a Lei Maria da Penha vem a proteger, ela tem o objetivo de ser o mais ampla possível. Uhum. Então, ela atinge não só a violência física, como a violência moral, a violência sexual, até em sentido da pessoa, da proteção individual, não só física, mas emocional, financeira, sexual, na honra. Então, assim, todos os requisitos que caracterizam e podem ser inseridos na violência doméstica, eles são bem abrangentes. A violência sexual, a violência moral, a injúria de o companheiro, o parceiro se aproveita financeiramente da mulher, quando expõe ela ao ridículo, tudo isso é abrangido pela violência, pela Lei Maria da Penha e é inserido no contexto de violência doméstica. Uhum. É importante a gente ter um detalhe simples, que faz toda a diferença. A Lei Maria da Penha, ela tem como o sujeito passivo, ou seja, quem sofre essa violência é exclusivamente a mulher. Sim. Exclusivamente. Uhum. Mas quem pratica não é exclusivamente a mulher. Então ela pode ser o sujeito passivo, é a mulher, mas o sujeito ativo da violência pode ser qualquer um. Sim. Diretamente, desde que tenha esse vínculo familiar ou de acesso. Uhum. Mas ela é ampla, de forma bem ampla. E a cada vez que vem se atualizando essa normativa, ela busca ter uma amplitude de defesa da mulher em todos os ângulos da vida pessoal. Uhum. Entendi. É importante, né, essa questão de quem parte a violência, né? Porque então não é só o marido. A lei não especifica que a violência contra a mulher seja cometida apenas contra o marido, né? Por exemplo, se for casais com duas mulheres, se uma mulher cometer algum tipo de violência contra a outra, a lei também cobre. E a lei, inclusive, ela cobre os acessórios, as pessoas acessórias da família. Se você tem um companheiro e esse companheiro tem um irmão e esse irmão te agrediu, a lei vai ser aplicada a ele. Se tem um primo que visita frequentemente, porque a lei também não exige a coabitação. A lei, mas bem, ela não determina que só quem vive com você pode praticar a violência doméstica. Ela pode inserida no contexto familiar e aí ela vai estar sujeita à aplicabilidade da lei. Entendi, interessante, é um assunto bem legal, bem pertinente. Caio Fernando está aqui acompanhando, Daniel Boésio, Alice Jang também está aqui acompanhando. Doutor, o senhor citou aí sobre os casos, casos de violência doméstica que são tipificados pela lei. Assim, como é a violência física, ok, do ponto de vista da punição, se tem como provar, mas como é que a vítima consegue provar, por exemplo, uma violência psicológica, uma violência moral? Na verdade, quando você trata dos crimes inseridos na Lei Maria da Penha, você tem a presunção de veracidade das alegações da vítima, por conta da insuficiência probatória que ela tem, ou às vezes por conta de uma dependência afetiva, uma dependência econômica, isso gera uma certa incapacidade de produção de prova. Então você tem a presunção de que as alegações dela sejam verídicas. É óbvio que tudo quando se trata de matéria de
processo, deve haver um indício mínimo. Então, essa prova pode ser produzida por mensagens, conversas de Uhum. WhatsApp, presença de vizinhos, testemunho, qualquer coisa que você consiga comprovar ao juízo a efetividade da conduta e ainda assim, considerando sempre que você tem essa presunção, o que faz com que o agente que praticou aquele ato, aquela conduta, tenha que provar que não a fez Sim. também, por conta dessa Uhum. presunção. Entendi. Doutor, é possível alguém ser condenado? O senhor acabou de falar aí de a questão de violência por meios digitais, WhatsApp, não sei o quê. É possível alguém ser condenado por agressão em meios eletrônicos, redes sociais, e-mail, entre outros também? Sim, inclusive isso é uma coisa bem recente inserida na Lei Maria da Penha, que existem os crimes contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação, e eles podem ser praticados por meios Uhum. eletrônicos. Isso foi uma reforma que houve de uma forma geral em todas as leis do Brasil. Foi uma reforma que ocorreu no Código de Processo Civil, por exemplo, que permitiu a utilização dos meios telemáticos como prova, entre outras normativas que foram inserindo os meios telemáticos, Uhum. os meios virtuais como forma de prova, porque já estão inseridos na vida cotidiana da sociedade. Sim. Então, assim, a aplicação a conduta difamatória por meios virtuais, ela serve como prova e ela está inserida e prevista na Lei Maria da Penha. Por exemplo, uma difamação realizada em grupos sociais, Uhum. em redes sociais de forma geral, a divulgação de cenas particulares gravadas de intimidade, elas são aplicáveis à punibilidade da Lei Maria da Penha Uhum. quando utilizadas de outra forma. Sim. Quer dizer, aquele sujeito que pegou uma foto particular e divulgou, um vídeo divulgou sem autorização, ele está sujeito às penalidades dessa lei por utilizar as redes sociais ou os meios telemáticos para divulgação de uma coisa que fere a Uhum. honra da Então a mulher. vítima pode fazer um print e tal, que serve como prova, tá ali. Sim, tudo isso serve como meio de prova, tanto o print ou até a declaração de alguma outra Sim, pessoa que sim. presenciou, que viu, que Uhum. recebeu. O Caio Fernando, vazamento de foto íntima da parceira pode configurar crime na Lei Maria da Penha. Então é isso, né? Sim, Aham. diretamente. O senhor aí falou de denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita pela vítima ou por outra pessoa de forma anônima, né? Sim. Inclusive, existem hoje, você pode ser feita pelo 190 diretamente com a polícia, Uhum. e existe um telefone, que é o 180, que é destinado exclusivamente para a violência Uhum. doméstica. E ele pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer cidadão, um vizinho, alguém que está passando na rua e presenciou. Ele até foi lançado até aquela campanha do que deve se meter a colher, né? Sim, Crime de mulher sim. no marido. Uhum. Não deve se meter a colher. É claro que você não vai proibir ou coibir uma conduta criminosa praticando outra, Uhum. que seria um ato de Uhum. violência. Manda as autoridades competentes para que essa conduta seja coibida pela força Uhum. policial. O senhor falou dessa campanha, eu lembrei de outra campanha que me veio aqui, eu acho que é uma campanha recente, se não me engano, tem um ano, que é aquela campanha que as mulheres fazem um X na mão também para Sim. fazer a denúncia, né? Qual a importância de campanhas assim, doutor? Eu acho que toda a forma de se divulgar a possibilidade da sociedade assistenciar no combate a esse tipo de crime, ela é fundamental. Uhum. O desenvolvimento social ele depende da interação do cidadão, de que o cidadão busque a sua colocação e assistencie no convívio Uhum. social. O Estado está ali para coibir, punir, mas o Estado não está integralmente Uhum. presente, né? O Estado não consegue atingir todos os cidadãos e todas as residências do país. Então é muito bom que a sociedade consiga ter essa amplitude de alcance para contribuir com a redução de um crime que é tão peculiar, é tão comum, é tão corriqueiro, e muitas vezes as próprias vítimas se sentem coibidas de ir lá e denunciar e procurar as autoridades, porque elas estão ali no convívio cotidiano, Uhum. elas estão ali submissas a essa tortura, né? Uhum. Então é importante que a
sociedade tenha esse poder de assistenciar. E eu acho que essa campanha veio com muita força para dar esse poder à Sim. sociedade de interagir com Uhum. quem precisa, Uhum. né? É importante. Antes de eu avançar aqui para a próxima pergunta, tem mais uma pergunta aqui do Caio Fernando. Ele pergunta assim: qual a diferença do crime de feminicídio para o crime tipificado na Lei Maria da Penha? O crime de feminicídio, ele não está vinculado à realização da violência Uhum. doméstica. O crime de feminicídio, ele está vinculado ao fato de a vítima ser mulher. Uhum. Então, ele não tem a necessidade de que haja uma relação ou uma relação familiar, uma Uhum. interação homem ou mulher. Trata exclusivamente de a vítima ser Uhum. mulher. Quanto aos crimes tipificados da Lei Maria da Penha, eles exigem um certo vínculo familiar ou uma relação familiar, mesmo que indireta, né? Por isso que o nome dado é violência Uhum. doméstica. Ela depende dessa condição da residência da mulher, de ter acesso, de pertencer ao núcleo familiar ou ao convívio Uhum. familiar. Já o feminicídio, ele tem o objetivo de proibir e coibir a violência contra a mulher pelo simples fato de ela ser Sim, mulher. entendi. Legal, bem explicado. Doutor, a gente tava falando sobre a possibilidade de denúncia, que ela pode ser feita pelo 190, pelo canal exclusivo de denúncia, que é o 180, né? E Eu queria continuar dessa questão de denúncia. Primeiro, assim, uma mulher que é vítima de violência, ela também pode prestar uma queixa na delegacia. Tem que ser especificamente na delegacia da mulher ou pode ser em qualquer delegacia? não, ele pode ser feito em qualquer Uhum. delegacia. É claro, preferencialmente ela deve ser atendida numa delegacia Uhum. especializada. Inclusive, a lei diz que nesses casos específicos, ela também deve ser preferencialmente atendida por um policial Sim. feminino, mas não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade. E como essas delegacias especializadas, elas não funcionam em tempo integral, 24 horas, em qualquer delegacia pode ser feita essa denúncia, Uhum. pode ser feito esse registro de ocorrência e, obviamente, eles, na primeira oportunidade, eles vão remeter essa denúncia para a delegacia Uhum. especializada. Tem outra pergunta aqui que tem relação também com a pergunta anterior que o senhor respondeu, da Maria Efigênia Moutinho. Doutor José Luiz, o feminicídio originário da violência doméstica tem agravante pela Lei Maria da Penha? Na verdade, não, porque o feminicídio ele já é considerado direto pela prática do homicídio destinado à Sim. mulher. O fato de ser inserido na Maria da Penha, por ser oriundo de uma violência doméstica, ele vai responder dentro dos critérios específicos da Lei Maria da Uhum. Penha. A Lei Maria da Penha existem algumas determinações, algumas Uhum. peculiaridades que elas fogem a umas obrigações legais. Como, por exemplo, existem muitos crimes, como os crimes contra a honra, que são passíveis de punição, e essas punições, por serem de menor período, e normalmente não em prisão por regime fechado, são punidos por Uhum. detenção, elas têm a substituição da pena por uma prestação de serviço comunitário, por Ah. exemplo. Isso é aplicado pela Lei Uhum. 9.099. No fundo da Lei Maria da Penha, ela não existe essa aplicabilidade da Lei 9.099, então não existe a possibilidade de substituição da Uhum. pena. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem e ela proíbe a facilitação de algumas coisas, algumas normas legais e a utilização de outras normas legais. Então, nesse quesito do feminicídio, ele só vai impossibilitar determinadas Uhum. facilidades, como, por exemplo, existem a prisão preventiva e você tem a liberdade provisória. Nesses casos de homicídio, você não tem a previsão de uma conduta típica, específica, como o Uhum. afastamento, a limitação de espaço, a devolução da residência para a Uhum. mulher, que isso, normas especificamente da Maria da Penha. Então, quando há um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio que ocorra dentro, inserida dos critérios da Maria da Penha, a única diferença que você vai ter é essa facilitação que a Lei Maria da Penha prevê para a Uhum. mulher, esse conjunto de critérios e possibilidades que
assistenciam a manutenção da vida da mulher. Legal. Tem uma pergunta também do Daniel Boésio. Doutor, existe limite de gênero para a Lei Maria da Penha? Como é que funciona? O limite de gênero é único e exclusivamente para a vítima. Assim, a vítima tem que ser mulher. Agora, quanto ao sujeito ativo da conduta, pode ser de qualquer natureza. A violência doméstica pode ser praticada por uma mulher, pode ser praticada por um homem, pode ser praticada até por um homossexual que tenha essa relação de parentesco ou que coabite, que conviva. Então, tem que estar inserido no contexto familiar. Mas para quem é punível pela conduta, qualquer sexo, sujeito passivo à vítima, obrigatoriamente mulher. Entendi. Doutor, eu queria voltar agora à questão da denúncia. Se uma pessoa presenciar uma situação de violência, né, uma agressão física ou psicológica contra uma mulher, ela pode fazer a denúncia mesmo sem o consentimento da vítima? Porque às vezes a vítima, ou por dependência do agressor, muitas preferem ainda não denunciar, infelizmente, né? Mas assim, se eu ver uma situação de denúncia, eu posso denunciar, uma situação de violência, eu posso denunciar mesmo sem o consentimento da vítima, mesmo sem conhecer o casal, por exemplo? Pode. Não só pode, como deve, né? Como cidadão, todos devem fazer. Mas há a possibilidade legal, sim, de que você realize esse registro, essa ocorrência, e a polícia vai investigar. O grande problema que a gente tem quando há esse tipo de conduta é que o policial vai tomar parte da declaração, da denúncia ocorrida e vai convocar as pessoas para prestarem esclarecimentos. E a mulher pode dizer que não ocorreu, que não, mas sempre vai ser direcionado ao judiciário. Porque, ao contrário do que ocorria no passado, onde a mulher prestava uma queixa, fazia uma ocorrência de uma violência doméstica, ou algum terceiro fazia essa queixa dessa violência doméstica, a vítima podia ir à sede policial e renunciar ao direito de prosseguir com o inquérito. Hoje em dia, essa possibilidade não existe mais. A lei veio e possibilitou que isso ocorresse, porque às vezes era realizado até por coação. Sim. Hoje em dia, para essa queixa, para esse processo não ser dado prosseguimento, é só perante o judiciário. Ou seja, tem que comparecer perante o juiz, a vítima e o agressor, e dali, numa audiência especificamente marcada com essa natureza, para dar prosseguimento ou não ao processo. É claro, e existe uma limitação, tá? Isso é quando se trata de crime contra a honra. Sim. Quando você fala crime sexual ou qualquer tipo de violência física de vias de fato, aí já passa a ser um processo autônomo e o Estado é o autor, ela só é vítima. Então, nesse tipo, não podem ocorrer desistência de prosseguimento da ação. Daniel Boés, essa pergunta sobre o consentimento é ótima, eu também tinha essa dúvida. Extremamente, Maria Efigênia, extremamente esclarecedor, parabéns ao canal, parabéns ao doutor José Luiz pelos esclarecimentos bem elaborados. Você vê que a gente ainda tem muitas dúvidas, né, doutor, com relação a isso. É bom que fique claro e que a gente deve sim meter a colher em briga de marido e mulher. Doutor, o agressor ele sempre vai preso? E se sim, por quanto tempo ele pode ficar preso por uma agressão aí contra a mulher? Na verdade, o que acontece? O agressor ele nem sempre vai preso. Tá? Existem casos específicos em que pode ser autorizada a fiança para que ele responda ao processo em liberdade. Por exemplo, quando houver um filho menor de 4 anos, a lei autoriza que ele responda ao processo em liberdade mediante fiança. A diferença é que essa fiança é arbitrada e analisada pelo judiciário, não é pelo delegado, como são em outros tipos de crime. No caso da Lei Maria da Penha, essa fiança é verificada exclusivamente pelo judiciário. E podem, dependendo do crime, podem ser tomadas outras medidas preventivas. Não é a prisão não é a primeira atitude, entendeu? Principalmente quando a gente trata de crime contra a honra. Quando você trata de crime sexual ou crime contra a vida, aí sim, o juiz pode manter uma prisão preventiva para manutenção de garantia
da estabilidade do processo e da vida da vítima. Sim. Mas, de uma forma geral, existe a possibilidade do agressor responder ao processo em liberdade. Uhum. Ele não é obrigatoriamente preso em todas as Uhum. circunstâncias. Legal. Você que está acompanhando a live, se tiver mais pergunta, pode ficar à vontade aí, mandar aqui na caixa de comentários que eu repasso para o doutor, para que possam ser respondidas todas as dúvidas. Doutor, eu tenho alguns dados aqui que mostram um cenário um pouco preocupante na pandemia, né? Alguns dados que apontam que houve um crescimento do número de agressões aí contra as mulheres na pandemia. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirmou ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, em 2020, primeiro ano da pandemia. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Significa que cerca de 17 milhões de mulheres, 24% da população, sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual em 2020. Jovens, negras e separadas são a maior parte das vítimas, segundo o levantamento. E o Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020 nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100, também segundo o relatório do governo federal. A lei ela é considerada uma das 3 melhores do mundo, né? A Lei Maria da Penha, pelas Nações Unidas. E por vários motivos, como o senhor já citou, alguns mecanismos, né? Medidas protetivas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre medidas protetivas, ações de prevenção, suporte às mulheres. A gente ainda vê muitos casos de violência contra as mulheres. E a gente tem aí 15 anos de Lei Maria da Penha. O senhor concorda que a lei é eficiente, a ponto de ser considerada uma das 3 melhores do mundo? E por que a gente ainda vê muitos casos de violência contra as mulheres? Bom, para a gente analisar isso, você tem que observar dois prismas diferentes dessa situação. O texto da lei, tá? E é por esse texto que ela é considerada uma das melhores do mundo, é porque a letra cria o que a lei quer dizer, o que a lei busca fazer com a sociedade, é uma das melhores ideias que existem. E nesse sentido eu concordo. O grande problema é a aplicabilidade integral dessa lei, né? Você demanda que o Estado tenha uma estrutura superior para fazer essa lei cumprir da forma integral em que se deveria. Hoje, a gente ainda tem alguns avanços que, com o tempo da existência da lei, foram sendo criados. Como a gente falou, a lei é de 2006. Em teoria, uma lei recente para um problema que se discute há muitos anos. E, recentemente, você tem criado canais de acesso exclusivos para isso. Canais exclusivos para denúncia de violência doméstica. Denúncias especializadas você já possuía, mas a recente criação de patrulhas específicas dentro da Polícia Militar de combate a essa conduta. Ou seja, o Estado ainda não conseguiu se adequar na proporção da necessidade que a sociedade tem. Ao passo que a lei já está muito à frente do que o Estado já conseguiu produzir. A lei em si, realmente, é de um brilhantismo muito grande, dadas as proporções de abrangência, porque essa lei ela não trata só de receber a conduta e punir o agressor. Ela é uma lei que visa o assistencialismo à vítima, ela visa a garantia econômica da vítima, ela abrange os filhos da vítima. Então, ela tem uma abrangência muito grande de cunho social. É uma lei que realmente ela está muito bem colocada entre as melhores do mundo. O grande problema que se tem hoje é a aplicabilidade dessa lei de forma integral por falta de estrutura do Estado. Né? A lei, sim, é incrível. A gente precisa evoluir enquanto sociedade e precisa evoluir enquanto Estado para coibir essa conduta e para aplicar a lei de uma forma mais integral. Mas, separados esses dados, a lei realmente é de um brilhantismo.
o que nos falta é uma estrutura física do Estado para aplicar essa lei e, é claro, uma estrutura social, porque a aplicação de uma norma legal ela é muito fácil, ela é muito prática. Só que a aplicação da lei ela não impede a realização da conduta criminosa. Uhum. O que impede a realização da conduta criminosa é um investimento em infraestrutura, é um investimento educacional, é um investimento social que vai possibilitar as pessoas a crescerem como sociedade e evitarem determinadas condutas e não sentirem interesse em determinadas condutas. Uhum. Eu acho que uma política de percepção, uma política que faça uma divulgação amplificada de que a mulher não é um item pertencente a um homem, essa educação social é que falta. Uhum. Essa educação de que o ser humano é autônomo, independente e não pertence a ninguém. Ele está ao lado de alguém por escolha própria, por opção própria. E essa opção pode ser idêntica de não estar mais. As pessoas não são objetos. Falta essa cultura ao povo brasileiro e falta o Estado investir na educação para essa cultura ser uma cultura ativa. Legal, legal, doutor. Belas palavras aí. Doutor, eu queria falar agora com o senhor sobre medida protetiva. Queria que você explicasse o que são medidas protetivas, em quais situações elas podem ser concedidas, por quanto tempo valem as medidas protetivas. Vamos lá, as medidas protetivas elas possuem muitas naturezas. A grande maioria das medidas protetivas aplicadas hoje em dia são o afastamento. O afastamento da vítima, ou seja, o agressor ele tem que ficar a um espaço específico delimitado pelo juiz de distância da vítima. Dentre essas outras medidas cautelares cabíveis, existem a recondução da vítima para a própria residência e o afastamento do agressor do lar. Existe uma novidade, eu digo novidade, se não é tão atual, tão recente, mas as pessoas ainda não tomaram consciência e nem ciência da existência dessa norma dentro da lei, que os filhos da vítima de violência doméstica, eles têm autorização por conta da lei de colocarem os filhos em qualquer colégio público na área da nova residência, se ela se afastar da residência da violência anterior. E isso independe de vaga. Ah, que legal, interessante. Para exatamente o acesso, ou que ela tenha que acessar a área que pertence, ou que é a área de convívio do agressor. Então, existem inúmeras formas que o Estado tem, inclusive a obrigação legal de que a polícia acompanhe a vítima até a residência dela para retirar os pertences, caso necessário, para afastar o agressor da residência, caso essa residência seja transferida para a posse da vítima. Você tem uma inovação que eu achei genial da lei, que hoje o agressor ele arca com os custos do Estado decorrentes da sua agressão. Ou seja, se foi necessário que a vítima fosse colocada num abrigo até ser deslocada para uma residência fixa, o agressor tem que pagar por isso. Se houve um deslocamento de segurança pública, se houve tratamento hospitalar, o agressor tem que arcar com esses custos. E a lei, eu digo que a lei foi de um brilhantismo, a lei não permite que ele ter que arcar com isso atrapalhe financeiramente a vítima. Sim. Ou seja, se de imediato a vítima de violência doméstica, ela pode ser reintegrada à posse do imóvel, residência dela, afastado do lar o agressor, e já pode ser determinado nessa mesma vara alimentos para filhos, por exemplo, de forma imediata. Ou seja, você tem toda uma gama de proteção a essa vítima, inclusive de forma social, e não só isso. E aí é que vai a amplitude da lei. O agressor, ele também é conduzido
para tratamentos psicológicos, para aulas, para plantões, para estudos, análises e dentre inúmeras outras possibilidades que a lei determina que sejam realizadas para que essa conduta não só seja cessada naquele momento, mas não venha a acontecer outra vez a futuro. Uhum. Então, por exemplo, uma cautelar de afastamento, um exemplo de 200 metros, ela abrange um afastamento de 200 metros, mas o juiz também pode delimitar a ausência em espaços comuns. Sim, Digamos sim. que um fato, vamos dar um caso concreto aqui. Um casal que frequentem a mesma igreja ou o mesmo culto religioso de qualquer natureza e ocorra a conduta de violência doméstica, o juiz delimite o afastamento de 200 metros. E esses 200 metros pode ser da residência, como pode ser 200 metros da pessoa, e incluindo isso que o agressor não adentre naquele local de culto religioso da vítima. O juiz pode especificar locais para que ele não compareça, que sejam de acesso da vítima. Então, essas cautelares são muito abrangentes e muito necessárias, né? Um detalhe que eu queria fazer um acréscimo é que, como eu disse antes, não prioritariamente, em alguns casos específicos, tirando a violência sexual e a agressão física ou tentativa de homicídio, na grande parte das vezes o agressor responde solto, ele responde ao processo em liberdade. Sim. Mas o descumprimento de uma dessas cautelares pode gerar a prisão preventiva dele. Entendi. E isso é muito importante que as pessoas tenham ciência que a lei ela tenta garantir o direito à liberdade inerente de todos, mas ela pune severamente aquele que não cumpre as obrigações judiciais, as cautelares de afastamento e essas outras medidas cautelares que podem ser aplicadas. Essa questão da medida protetiva, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas eu acho que dá para enxergar bem nela aquela questão da aplicabilidade da lei. Eu ia fazer uma próxima pergunta que tem a ver com a pergunta que a Maria... Uma pergunta sobre a medida protetiva, que tem a ver com a pergunta que a Maria Efigênia fez aqui, que ela fala assim: considerando a ineficiência da segurança pública na garantia da medida protetiva do afastamento, o doutor considera que a medida protetiva é eficiente na violência contra a mulher? É a pergunta dela. E a pergunta que eu ia fazer é que a gente vê várias situações que o infrator, que o agressor, ele não cumpre essa medida protetiva. Em muitos casos, ele ainda se aproxima da vítima, comete crime pior. Como é que fica? Como fiscalizar? É um exemplo de que, na teoria, a lei é muito boa, é muito bacana, né? Se afastar o agressor da vítima. Mas, na prática, como é que a gente consegue que isso seja de fato cumprido, doutor? Eu acho que, como eu falei antes, falta o Estado. Falta o Estado e falta aparato ao Estado para que realize essa fiscalização. Até porque essas cautelares, ela realmente não existe uma possibilidade de fiscalização a não ser com a denúncia da vítima de descumprimento ou até a denúncia de um terceiro do descumprimento dessa cautelar. Mas você exige hoje... Existem hoje muitas tecnologias que poderiam ser aplicadas nesses casos específicos. A gente vê que se tornou corriqueiro hoje em dia a existência das tornozeleiras eletrônicas, por exemplo. Eu acredito que a aplicabilidade, a utilização de um aparelho semelhante seria muito mais usual e muito mais garantidor da eficácia do cumprimento dessa medida protetiva a utilização de um equipamento semelhante. Você pode ter um equipamento que fique em posse da mulher e que seja uma tornozeleira ou uma pulseira aplicada ao homem que ele não possa permanecer a determinada distância. Então, existem tecnologias que podem ser utilizadas, mas falta muito para que o Estado possa ter a estrutura de cumprir realmente essas normas legais. A lei realmente é bonita. A realização e a aplicabilidade dela é muito complexa. É muito subjetiva ainda.
a possibilidade de aplicação integral dessa lei. Uhum. Então, realmente, ela não consegue abranger. A lei tem essa determinação, mas o Estado é que não consegue cumprir, não Não é é a a lei. lei. É o Estado que não consegue Uhum. cumprir essa lei. Uhum. Entendi, legal. Tem uma pergunta também com relação a esse assunto do Daniel Boésio. A partir de qual momento se determina tais medidas protetivas após a denúncia da vítima? A denúncia da vítima, ela tem que ser obrigatoriamente levada a juízo no prazo de até 48 horas, quando da Uhum. denúncia. No caso de flagrante, em 24 horas ela tem que ser comunicada, e até 24 horas ela tem que ser comunicada ao juízo. No caso do flagrante, você tem mais facilidade, porque o flagrante ele é recebido por qualquer juiz, Uhum. ou até por juiz plantonista, se ocorrer na madrugada, se ocorrer à noite, o juiz plantonista ele recebe, e ele mesmo, naquele momento, ele já pode aplicar. Mas normalmente o prazo máximo, o limite é de 48 horas, que é no caso de uma denúncia recebida, é comunicado ao juízo e de imediato, quando o juiz recebe, ele já analisa as necessidades e a possibilidade de aplicação dessas medidas protetivas. Então, a gente considera aí que num limite máximo de 48 horas isso Uhum. ocorre. Legal, legal. Eu queria. A nossa live está caminhando aqui para o final, mas eu queria agradecer aí todo mundo que está participando, que mandou aí perguntas, né, bem pertinentes. É um tema, como a gente falou, bem amplo, que ainda gera dúvidas em todo mundo. E o doutor José Luiz está aqui esclarecendo de forma bem didática para a gente. Doutor, antes da gente finalizar a live, daqui a pouco eu vou pedir para o senhor deixar os contatos do senhor, do seu escritório, mas eu queria saber, na opinião do senhor, a gente já falou aí dos avanços da Lei Maria da Penha, um pouquinho dessa lei durante esses 15 anos, que alguns pontos vêm sendo implementados até para melhorar um pouco essa lei. Na visão do senhor, no que a lei precisa melhorar ainda? Em termos gerais, eu acho que a lei é bem ajustada. Uhum. Mas é exatamente sobre o que a gente acabou de conversar que eu acho que a lei precisa melhorar. Eu acho que a lei deve estabelecer formas de que se garante que o Estado vai cumprir com ela. Uhum. Ou seja, essa lei precisa ser acrescentada, não alterada ou modificada. Você precisa acrescentar normas nessa lei que responsabilizem o Estado também e que obriguem o Estado a determinadas Uhum. condutas para garantir a aplicabilidade dessa lei. Porque, como você bem falou, existem casos em que o agressor sofre uma sanção de uma medida protetiva e se aproxima novamente da vítima e comete um crime ainda pior. Então, eu acho que a lei precisa avançar nesse sentido de coagir, obrigar o Estado a cumprir com as determinações, Uhum. a fazer com que a vítima seja realmente amparada e a fazer com que o agressor realmente cumpra as determinações legais. Então, eu acho que falta, a única abrangência que falta a essa lei é estabelecer determinadas formas de cumprimento dessas obrigações secundárias diversas da prisão. Uhum. O Estado precisa ser empurrado para isso. A lei precisa delimitar a forma de aplicação dessas normas e dessas condutas. Uhum. Fátima Moutinho, obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos. Realmente foram esclarecimentos bem importantes, bem didáticos aqui para a gente. Doutor, o senhor acha que a gente deixou de falar sobre algum ponto aí importante da lei, da questão da violência contra a mulher? Não, acho que a princípio não. Assim, detalhes que eu acho que é muito importante a gente Uhum. comentar é que, de uma forma geral, essa lei ela tem o objetivo de proteger a mulher de uma violência sofrida dentro do seu âmbito Uhum. familiar, seja qualquer o agressor, e que a sociedade tenha a obrigação de denunciar, de prestar essa queixa, de informar as autoridades policiais, de convocar as autoridades policiais, de direcionar essa delegacia e prestar a queixa com relação ao ocorrido. A sociedade precisa se mobilizar para que essa conduta Uhum. seja extirpada da nossa sociedade. Uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre isso é que muitas das vezes, quando a gente trata da Lei Maria da Penha, você vê pessoas fazendo comentários como
Não é possível que essa proteção seja específica, exclusivamente à mulher. Essa proteção à mulher é um preconceito com o homem. O homem não tem esse benefício. E eu já vi pessoas comentarem, inclusive, que essa lei ela é inconstitucional, Já ouvi também. porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção. Eu gostaria de fazer um esclarecimento a quem diz que essa lei é inconstitucional. A nossa Constituição ela é de uma perfeição muito ampla. E dentro da nossa Constituição existe um instituto que uma de natureza implícita, não é verbalmente transcrito na Constituição, mas são direitos e garantias que são implícitas na norma constitucional, que chama discriminação positiva. E o que vem a ser essa discriminação positiva? A Constituição ela diz que todos devem ser tratados de forma igual. Para que isso ocorra de forma geral, você tem que entender a desigualdade de alguns. E aí tem uma máxima que existe no direito constitucional, que é tratem os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade. Uma rampa de acesso para um cadeirante numa calçada é uma conduta discriminatória de forma positiva. A mulher, dentro de uma residência, por um fato histórico, ela é hipossuficiente, ela é mais incapaz, na grande maioria das vezes, do que o homem. Então você tem que aceitar essa incapacidade e até essa fragilidade física que a mulher possui perante o homem e identificar que essa desigualdade deve ser amparada de forma desigual. Então, a lei não é inconstitucional por não abranger o homem. Pelo contrário, aí sim que ela está fazendo a Constituição ser garantida. Ela está permitindo integral igualdade à mulher. Que maravilha, maravilhoso. E a nossa sociedade. Bem esclarecedor, doutor. Muito obrigado. O internauta postou aqui o método básico de tudo. Briga de marido e mulher, metemos a colher sim, e isso pode salvar a vida dessa mulher. Denuncie, verdade. Caio Fernando, excelente live, muito esclarecedor e importante para os dias de hoje, realmente. Então eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que acompanhou a live, que mandou aqui perguntas. Doutor, aproveito para convidar o senhor para futuramente voltar aí para a gente fazer outras lives, porque é um tema muito importante, né? Eu queria que o senhor deixasse seus contatos. Fique à vontade para deixar os contatos do senhor, do seu escritório. Meu escritório é, como eu falei no início da live, situado em Duque de Caxias e em Magé. Querendo fazer contato, nós temos um telefone com um WhatsApp vinculado para o escritório, qualquer contato, qualquer necessidade, que é o DDD 21 96697 7630. E temos as redes sociais, que é Ambrosio e Silva Advogados. É só procurar que vão localizar. Ambrosio e Silva Advogados. Então é só procurar aí, contatar o doutor, quem estiver precisando aí de algum auxílio e tal. Doutor José Luiz Ambrosio Júnior, aproveito para agradecer muito o senhor por ter dedicado seu tempo para, de forma tão esclarecedora, né, tratar desse assunto muito importante nos dias de hoje. Enfim, a gente ainda vive uma cultura do machismo ainda enraizado, né, que gera todos esses problemas, mas enfim, como a internauta falou, em caso de violência a gente deve meter a colher sim, deve denunciar, porque isso pode salvar a vida da vítima. É um assunto que gera muitas dúvidas, mas todas as dúvidas que a gente colocou aqui, o senhor esclareceu de forma bem didática. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço pelo convite, me mantenho à disposição, qualquer necessidade, lives futuras, pode me convidar que a gente faz o possível para comparecer. Legal. Eu aproveito. Obrigado aí. Aproveito, doutor, para dizer que o doutor José Luiz Ambrosio Júnior é nosso colunista. Tem lá a coluna do jornal DR1, que sai toda semana, né? Ele é um dos que fazem, dos advogados que fazem a coluna Jornal DR1 Responde, sempre com alguma dúvida sobre várias questões do direito, né? Inclusive na última edição tem respostas aí do doutor José Luiz. Então eu convido aos internautas também para ver o jornal. Oi?
voltadas principalmente para a esfera Isso. criminal. Qualquer dúvida, é só mandar para o jornal que a gente vai responder. Exatamente. Então fiquem super à vontade que não só o doutor José Luiz, doutora Ana Carolina, Valério, também doutor Matheus, que fazem também aí a coluna Jornal DR1 Responde. Jornal DR1 que sai todo sábado. Doutor, obrigado, viu? Excelente trabalho para o senhor. Bom restinho aí de feriado. E ainda mais sucesso aí para a carreira do senhor. Obrigado. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.